Oi, eu sou Emily Danali, atriz, cantora, compositora e diretora desse processo O Culto das Primícias. Olá, eu sou o Paulo Oliveira, também sou ator, diretor e faço parte do Culto das Primícias, do nosso espetáculo. O Culto das Primícias ele nasce a partir de uma parceria entre o coletivo Vara 8 e o coletivo Lírio. O coletivo Vara 8 é o coletivo que eu faço parte, junto com a Isa, a Mafê e a Flavinha, onde a gente visa a pesquisa entre teatro, música e dança. O coletivo Lírio é composto por mim, Paulo Oliveira, Nayeli de Aquino, que também trabalha música, e Larissa Baraúna, atriz também, e pesquisadora, né, das artes. E o coletivo Lírio ele é muito mais voltado para a pesquisa infanto-juvenil, né, para o teatro infanto-juvenil. E a gente acaba misturando esses dois coletivos e surgindo, através disso, um espetáculo das Primícias, que é bem diferente do que a gente produz nos nossos coletivos particulares. Assim. O Culto das Primícias ele nasceu com uma ideia, né? Eu lancei pro Paulo assim: Paulo, e se um homem e uma mulher não heterossexuais, eles decidem se casar com o objetivo de encontrar a cura por conta, né, do fanatismo religioso? E aí, o que rola a partir disso? Paulo gostou, né, por ser um homem cis gay, teve também as suas vivências. Eu, enquanto uma mulher bissexual, também tenho as minhas vivências, então a gente se identificou nessa narrativa. E aí, a partir do teatro autobiográfico, a gente começou essas pesquisas e foi entendendo, né, o que seria o culto das primícias. Sim, o culto das primícias está num lugar muito particular para cada um de nós também, né? A Emily tem a leitura dela do próprio processo, eu tenho a minha, que também serviu para minha pesquisa de TCC, onde eu venho falar desse espetáculo a partir do olhar do ator encenador, que é esse ator que dirige, que cria, que produz, né? E através disso perceber o quanto o próprio processo todo em si, ele me fez me entender enquanto pessoa, né? O meu lugar na sociedade, enquanto identidade, que é uma questão que até então não é tão forte em mim, nas minhas relações, ao meu redor. E o processo, ele me despertou muito para isso, para esse lugar, de como esse processo me atinge pessoalmente e a minha própria pesquisa do TCC. Já puxando esse link, né, de pesquisa de TCC, o processo ele veio acompanhado de 2 pesquisas de TCC, a minha e do Paulo. Já a minha, eu falo sobre as composições musicais do espetáculo, que o espetáculo ele tem 5 músicas que dialogam com toda a narrativa, com a dramaturgia, enfim, se tu quiser saber mais, lê. Siga os coletivos para saber tudinho, por favor. Mas também acho que é um detalhe importante trazer, que a gente brincou com muitas linguagens e a gente foi entendendo para onde a gente iria. De antemão a gente começou com teatro autobiográfico, teatro biográfico também, para não ficar em um lugar onde a gente fala só sobre a gente, então a gente também teve essa pesquisa. Um lugar egocêntrico, né? De conversar com outras pessoas, de entender outras histórias, para também trazer esse diálogo com outras vivências. E aí a gente também pesquisou o teatro simbolista, teatro performativo e teatro do absurdo. E aí com tudo isso a gente foi entendendo onde é que entra um em cada cena e de que forma essas linguagens se dialogam, né? E eu acho que é uma reflexão também da nossa própria pesquisa, entender que quando a gente vai para a sala de ensaio, a gente vai com foco numa linguagem, por exemplo, mas a gente descobre, né, que todas as linguagens de teatro, elas se misturam, elas vão se misturando, uma vai compondo a outra e vai dando vida à obra. E tudo partiu, todas as criações, independente de linguagem, tudo nasceu a partir do relato, né? No meu TCC eu trago a música relato, que é essa música que nasce a partir desse relato biográfico e autobiográfico, e de que forma a gente se mantém fiel a esse real, né? E aí isso parte também das cenas, das nossas criações, sempre tentando não esquecer do porquê que a gente está fazendo isso, que é justamente problematizar essas violências durante os corpos LGBTQIAPN+, em espaços onde existe um grande fundamentalismo religioso. Acho que uma coisa que é muito importante falar desse processo do culto das primícias foi entender também o lugar da direção, porque foi, pelo menos comigo, foi minha primeira experiência, a tua também, né? Na verdade, foi a minha segunda experiência, eu falo muito sobre isso no TCC também, que é a minha segunda experiência enquanto diretor, né? E não só nesse lugar de eu diretor, mas a gente tem um conflito ali, porque a gente inicia o processo comigo e Emily sendo atores e diretores, né? Fazendo a autodireção. Era disso que eu ia falar, foi minha primeira experiência sendo atriz e diretora. Então, dirigir, estar em cena é outro rolê, assim. É outro rolê. O processo também, ele passou por, né,
por muitos apoios assim, de pessoas que vieram de fora, como por exemplo o Wagner Santini esteve com a gente no início do processo trabalhando na direção, né? Ele ficou por um tempo com a gente e depois veio a Nica. Foi a partir desses movimentos, né, que a gente foi entendendo o que fazia sentido, né, o nosso lugar da direção e com o olhar externo de uma direção também, tanto com o Wagner e quanto com Nica. E atualmente, né, conseguimos seguir com ela, com a Nica, então agradecemos muito por ter entendido, né, essa trajetória, mas sempre importante respeitar o processo, e né? respeitando, principalmente, né, porque a Nica assumiu a direção, a gente já tinha basicamente uma porcentagem do espetáculo pronto, então ela respeitou muito o processo que a gente já tinha construído, assim como também ela agregou muito pro processo.